Olá, bora conversar sobre um assunto que fica bem no cruzamento entre medicina, direito e sociedade. As toxicofilias. É um tema super complexo, cheio de camadas, e a análise de hoje vai direto ao ponto, sempre com uma perspectiva médico-legal. Para a gente não se perder nesse caminho, nosso roteiro tem 5 paradas. A gente começa com a definição científica, depois explora as causas sociais, dá uma olhada nas substâncias mais comuns, entende o que a lei diz sobre isso e, para terminar, a gente fecha com uma reflexão bem crítica que vai desafiar algumas ideias que a gente tem. Beleza, então vamos começar pelo começo, né? Antes de qualquer debate, a gente precisa ter uma base sólida. Afinal, o que exatamente a ciência chama de toxicofilia? A Organização Mundial da Saúde dá pra gente uma definição bem direta, e as palavras mais importantes aqui são periódica ou crônica e nociva. Ou seja, não se trata de um uso único, de uma experiência, mas sim de um padrão que se repete e que causa um dano real, seja para a própria pessoa ou para quem está em volta. E essa condição tem basicamente 3 pilares. Primeiro, a tolerância. O corpo meio que se acostuma e começa a pedir doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. Depois vem a dependência, que é quando o organismo já se adaptou àquela substância. E por fim, a famosa crise de abstinência, que é aquela reação bem forte, tanto física quanto psicológica, quando a droga para de entrar no corpo. Agora que a gente já entendeu o quê, vamos para uma pergunta que vai mais fundo. Por que isso acontece? E a resposta, pessoal, vai muito além da química do nosso cérebro. E a fonte que a gente analisou joga essa pergunta fundamental no nosso colo. Se a química explica o mecanismo da dependência, o que é que explica o gatilho? A resposta que o texto sugere é que essa busca por tóxicos é, no fundo, uma tentativa de compensação. Sabe, um jeito de tapar um buraco, de lidar com uma vida que parece frustrada ou vazia. E essa ideia é resumida de um jeito muito forte nessa frase do autor. Filhos órfãos de pais vivos. Ela aponta direto para uma família que não está funcionando bem, para uma sociedade onde a busca por coisas materiais acaba tomando o lugar do afeto, do apoio emocional, e nesse cenário, a droga acaba sendo não a causa, mas a consequência, uma válvula de escape para tentar preencher aquele vazio que a gente falou. Certo, vamos agora para a parte mais concreta do assunto. Afinal, de quais substâncias a gente está falando? Porque cada uma delas tem um perfil de risco e um efeito completamente diferente. No próximo slide, a gente vai ver um resumão visual colocando lado a lado algumas das drogas mais conhecidas. A gente vai comparar elas usando 3 critérios bem importantes: o quão nocivas elas são, o potencial que elas têm de viciar e se elas causam ou não crise de abstinência. Olha, o que salta aos olhos aqui é o contraste. Pega a maconha, por exemplo, que está classificada com nocividade e dependência relativas. Agora compara com a morfina ou com o crack, que tem indicadores altíssimos em quase tudo. E um detalhe que vale a pena notar: a cocaína, mesmo gerando uma dependência psicológica gigante, aparece aqui como não causando uma crise de abstinência física como a da heroína, por exemplo. Isso mostra como a dependência tem várias caras. E para a gente entender ainda melhor, vamos comparar o crack e o oxi. Os dois vêm da cocaína, mas a química muda tudo. O oxi, que ficou conhecido como a droga da morte, é ainda mais barato e devastador, porque usa os restos do refino misturados com solventes tipo gasolina. Isso mostra como a parte econômica e a parte química se juntam para criar perigos cada vez maiores. Com esse panorama todo das substâncias, a pergunta é: e a lei? Como é que a sociedade lida com tudo isso? Vamos ver como a legislação brasileira trata essa questão. O grande marco no Brasil é a Lei de 2006. Ela realmente mudou a forma de pensar, criando uma distinção bem clara entre como a justiça deve tratar quem usa e quem vende as drogas. Então, o pulo do gato está nessa divisão. De um lado, o usuário. Para ele, a lei não prevê mais prisão, mas sim medidas alternativas, como advertência, serviço comunitário. A ideia é tratar como uma questão de saúde. Agora, do outro lado, o traficante. Para ele, a lei ficou mais pesada, com penas de prisão que já começam em 5 anos e podem subir bastante. Basicamente, uma mão trata e a outra pulem. E agora, para fechar essa nossa análise, vamos para uma visão bem provocadora que a nossa fonte traz, que questiona a própria forma como a gente entende e lida com o vício. E essa citação é o coração da crítica. A ideia aqui é que chamar o viciado apenas de doente ou enfermo, por mais que pareça uma abordagem mais humana, pode ser, na verdade, um jeito da gente se livrar de umas perguntas bem mais difíceis. Perguntas sobre responsabilidade individual, claro, mas principalmente sobre as falhas da nossa própria sociedade. Desenrolando essa crítica, o argumento é mais ou menos o seguinte:
O tratamento de hoje foca muito no sintoma, na desintoxicação, e não na causa raiz do problema. Ao tratar o viciado só como alguém sem responsabilidade, o modelo médico pode acabar tirando a autonomia da pessoa. Por isso, o autor defende que a solução de verdade não é só médica ou policial. Ela é, no fundo, política. Precisa de mudança na estrutura da sociedade e até mesmo de proibir a fabricação de certas substâncias. E assim a gente termina com essa pergunta, que fica no ar para a gente refletir. Depois de analisar a definição, as raízes sociais e substâncias e a lei, como é que a gente deveria enxergar a toxicofilia? É, antes de tudo, uma doença que precisa ser tratada? Um desvio moral que tem que ser corrigido? Ou será que é o sintoma de uma crise social muito mais profunda? A resposta, muito provavelmente, está na mistura complexa de tudo isso.